Boa tarde, pessoal. Bem rapidamente aqui, utilizando a tribuna, para levantar alguns pontos levantados e complementando alguns dos requerimentos apresentados. Novamente, cumprimento a toda a mesa diretora na pessoa do presidente Juliano, a todos os colegas vereadores aqui presentes, à imprensa novamente e a todos que estão aqui de maneira online ou de maneira presencial nos escutando. Pessoal, fico muito feliz da repercussão positiva que está dando essa denúncia em relação ao não atendimento de determinadas telefonias, né, ao serviço de pronto atendimento SAMU, e só algumas indagações que já começaram a surgir. Não queremos estar aqui para condenar ninguém, para apontar culpados ou condenações, mas sim soluções. E na última semana, quando foi pontuado que não podemos normalizar situações absurdas, eu acho que esse é um exemplo muito importante que nós temos, que o não atendimento de um serviço básico. E eu gostei de refletir, pessoal, porque o Oliveira complementou muito bem. Quantas pessoas estão, às vezes um casal de zona rural, a gente sabe a telefonia que eles têm e não conseguem acionar. E eu parei para pensar assim, particularmente, o PH falou muito bonito na última semana, que a gente traz a nossa vivência, né? Nós expomos a nossa vivência. E você fala, às vezes eu chego lá em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha avó, os 4 telefones vivos. Então, você pensa assim, às vezes na hora do aperto, então, assim, na hora do aperto, 2 horas da manhã, algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, muito longe de ser um requerimento politiqueiro, sim a união de vocês. Então, eu sei que cada aqui tem um acesso muito interessante, eu ouvi o Alex falando o acesso ao governador, o Levi tem bastante acesso, o vereador Juliano também. Então, assim, todo mundo conseguir, né, ter, quem conseguir ter de acesso a nível superior e outra escala, Maria Cecília, era para a gente conseguir fazer a gestão disso o imediato possível. E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que o SAMU tem muitas coisas a melhorar, mas quantas vezes nós criticamos, às vezes, o telefone do SAMU, sendo que pode ser irresponsabilidade deles nesse atendimento. Então, só esse levantamento. Pessoal, continuando aqui, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, não imaginava que seria já na segunda sessão, na questão isso não nesse momento da sessão, o questionamento dos meus atos como secretário. Então, isso é natural, começou a discorrer durante a semana essas falas, e, como eu disse na primeira fala, também na última semana, não tem um compromisso com erro, então a gente tentou acertar sempre. Se errou, eu tranquilamente venho aqui e peço desculpas à população araguarina, mas uma questão, uma inverdade que refletiu esses dias em algumas rádios, onde que falaram que eu havia mentido sobre a licença ambiental do aterro sanitário. Então, eles falavam que uma empresa tentou um registro junto ao governo federal, não conseguiu registrar. Então, eu pedi, até peço à mesa tecnológica aqui de trás, para eles mandarem aqui que seja dado ampla divulgação a licença ambiental. Então, se possível, poder postar aqui na televisão. Foi enviado, né? Só um segundo que eles estão organizando. Tem? Estão pegando o arquivo. Então, enquanto isso, pessoal, então hoje a licença existe, ela é emitida pelo Estado de Minas Gerais, tem todo o código de verificação que está enviado a vocês, e hoje eu novamente pontuo, o aterro, ele está legal. Ele está em todas as normas ambientais vigentes. Aí eu descobri aonde que eles chegaram com essa acusação, que, segundo eles, um site do governo federal estava falando que Araguari não tinha aterro sanitário licenciado. Sabe por quê? Não estava? Porque um site do governo federal está desatualizado. Então, ali segue a certificação, pessoal, o certificado 1488, licenciamento ambiental simplificado, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Então, a gente não tem compromisso com erro, a gente jamais viria aqui falar palavras para vocês e mentir. Então, todos que quiserem acesso a esse documento, existe. Hoje, empresas que quiserem fazer o descarte ambientalmente correto, principalmente multinacionais que não podem mandar em aterros não licenciados, podem procurar o aterro sanitário de Araguari, tudo bem?
Então, muita coisa tem que melhorar lá nele? Sim, Oliveira fez uma proposta muito boa no vídeo hoje. Nós já identificamos o problema envolvendo os troncos, que não deveriam ir para lá. A gente sabe que pode captar o gás metano, a gente sabe que pode fazer um parque solar, mas isso é inegociável. Então, hoje, de imediato, nós reunimos com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente para atualizar o SNIS. Guilherme, mas ele é atualizado anual. Então, assim que ele for atualizado, vai aparecer toda a questão do licenciamento da terra a nível federal. Mas, se alguma empresa estiver questionando isso, é só levar essa licença. E não posso deixar de agradecer a todos os servidores do meio ambiente, mais uma vez, especial ao servidor Bruno, engenheiro sanitarista. Hoje, em Araguari, nós temos um engenheiro sanitarista, nós temos o Mauro, o Cláudio, Daniele, Jairo, o Wendel, o Pavão, e todos sabem o trabalho que é fazer gestão de resíduos sólidos no Brasil. Então, ainda, infelizmente, a realidade dos lixões, existem muitas cidades e os prejuízos são gigantescos. Outra questão, saiu algumas reportagens, eu vi que o Lucas Thiago postou, o Maurinho Miguel também, todos, que é o aumento das picadas de escorpião aqui no município de Araguari. Então, está chegando muito na unidade de pronto atendimento, crianças, picadas por escorpião. Eu não propus um requerimento sobre isso, porque vários colegas eu vi pedindo a limpeza dos terrenos, desde terrenos públicos a terrenos particulares, que sejam notificados, mas eu acho que muito mais, às vezes, que apresentar o requerimento é um ato cívico de cada um aqui, fazer fiscalização e cobrar, seja do poder municipal, seja dos proprietários. Então, esse assunto é muito sério, eu ainda não tenho a honra de ter um filho, mas eu imagino que vários pais e mães que estejam aqui saibam que a coisa mais sagrada que possa existir, dentro do núcleo familiar, é a criança, e as crianças estão correndo risco. Então, a UPA tem que ser criticada, mas nesse momento, quando deve criticar, mas nesse momento ela tem que ser elogiada por tudo que aconteceu lá. Então, foi uma vida salva, e a vida é o que a gente tem de mais sagrado. A última semana, até tinha preparado também um requerimento sobre a limpeza do Bosque John Kennedy, a gente apresentou ele na última semana. Fico muito feliz porque a gente percebeu que começou a limpeza e o acero do bosque. Então, ontem estava fazendo a caminhada, para a gente tentar ser linguagem fitness, é complexo isso. Mas a gente tentou fazer essa caminhada no parque, a gente viu algumas melhorias dele, porém, principalmente a questão de alambrado, que foi danificado por queda de árvore, tem que ser de imediato organizado. A gente tem um requerimento disso, está cobrando, porque o parque é uma das coisas que a gente tem de mais importante no nosso município. Ontem eu estava trocando uma conversa com o vereador Paulo, o Paulo do Vale, e ele falou algumas dúvidas que podem existir sobre a saúde do bosque, a questão das árvores, a arborização, isso é uma dúvida que muitos araguarinos têm. Então, acho que é interessante, até na próxima semana, já que esse assunto foi levantado por agora, foi feito um plano de manejo do Bosque John Kennedy, o maior estudo feito sobre o bosque por um corpo de universitários, pedir que a técnica da secretaria e os técnicos que fizeram o plano, eu pedi ao presidente na próxima semana via requerimento, que eles possam vir apresentar para todos os vereadores o que eles conseguiram enxergar tecnicamente sobre o bosque. Eu acho que é muito importante que nós, vereadores, sabendo essas demandas, a gente vai conseguir cobrar também de maneira mais efetiva. O bosque está saudável? Não está? Qual é a fauna, é a flora, é a questão humana, o que pode estar interferindo? E, de antemão, eu falo que o plano diz que o bosque está saudável, pediu algumas recomendações que têm que ser feitas por força de lei, graças a essa casa que aprovou. Paulo, estava falando para eles aqui da questão do estudo sobre o bosque, ser apresentado para a gente aqui, aquela questão de saúde do bosque. E, pessoal, para finalizar, agradecer. Não fiquem bravos comigo, eu sempre gosto de trazer um contexto histórico, então, por mais que alguns fiquem bravos, acho que conhecimento é sempre válido, e quando eu tiver o tempo do regimento, então eu vou aproveitá-lo. Quando o JK se tornou presidente, vamos lá de novo no JK, isso aqui é para refletir cada um, o Tibá já começou a rir, eu olhando para o meu amigo vereador Cláudio. Quando o JK se tornou presidente, ele mandou o projeto de lei de construção de Brasília pela Assembleia. Sabia disso, Tibá? E quando ele mandou para a Assembleia, olha que interessante, ele tinha uma certeza que não ia passar. Sabe por que ele tinha certeza que não ia passar? Porque metade do Congresso era da UDN, era um partido de oposição. Então, ele tinha certeza que não ia passar. Aí ele mandou o projeto, o sonho dele, falou, não vou, meu sonho é negociável, construir Brasília, a gente sabe que tem aspectos positivos e negativos de Brasília, mandou. Passou todos os deputados, todos não vou matar a história, a grande maioria dos deputados votou
pela construção de Brasília. Ele muito assustado, ele achou que não passaria com tal facilidade. Aí ele, a então TV da época, foi entrevistar o Carlos Lacerda, que era o líder da oposição, e perguntou para o Lacerda. Ele falou assim: Lacerda, por que todo o bloco de oposição votou para Brasília ser construída? Sabe o que Carlos Lacerda respondeu? Porque Brasília é o cemitério político de JK. Ele não vai conseguir construir Brasília, ele vai perder toda a credibilidade do governo e a base, e a oposição vai assumir a próxima presidência da República. Então, quanto JK provou que estava certo, que ele conseguiria construir o Brasília, e hoje, alguns gostam, outros não, é um dos presidentes antigos mais conhecidos da história do Brasil. Quantos aqui, às vezes eu vejo a vereadora Débora falando, o vereador Cláudio falando que está cansado de não ser correspondido, mas acreditem nos sonhos de vocês, como eu tento acreditar no meu, como você, população, acredita no seu, porque se dependesse da oposição, lá JK seria um cemitério político para ele, Brasília. Muito obrigado, pessoal.